Se eu te dissesse que a maioria das pessoas não quebra financeiramente por falta de inteligência, e sim por falta de comportamento consistente, você acreditaria? Porque o mais perigoso no dinheiro não é uma conta errada. É aquele momento em que você sabe o que deveria fazer e faz o oposto. Pensa comigo. Quantas vezes você já viu alguém que entende tudo de planilha, taxa e investimento, mas na primeira queda do mercado entra em pânico e vende? Ou o contrário, alguém que ganha bem, mas o dinheiro some todo mês. Não porque a pessoa é burra, mas porque o estilo de vida vai crescendo, crescendo, até virar uma armadilha. Isso não é matemática, isso é psicologia. É exatamente isso que o livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel escancara. Dinheiro não é só número. Dinheiro é emoção, ego, medo, comparação, otimismo, trauma, impulsividade e as histórias que a gente repete na cabeça antes de clicar em comprar, vender, parcelar ou desistir. E aqui vai o ponto mais libertador. Você não precisa ser um gênio. Você precisa ser difícil de derrubar. Hoje eu vou te entregar um resumo bem completo e bem prático, com as lições mais fortes sobre fortuna, ganância e felicidade, e principalmente por que ficar rico e continuar rico são jogos diferentes, porque o maior custo de investir não é a taxa, é a ansiedade da volatilidade. Como a comparação com os outros acende a ganância sem você perceber. E porque riqueza, muitas vezes, é justamente o dinheiro que ninguém vê. E já aviso, isso aqui não é sobre fórmula mágica, nem sobre ficar rico rápido. É sobre o tipo de decisão que parece pequena hoje, mas que define seu futuro financeiro lá na frente. Então, respira, porque a primeira lição do livro começa com algo que quase todo mundo ignora. Cada pessoa joga um jogo diferente com o dinheiro. Lição 1. Cada pessoa joga um jogo diferente. O contexto importa. Uma das ideias mais libertadoras do livro é esta: as pessoas não tomam decisões financeiras só com lógica. Tomam com memória. E memória no dinheiro tem nome e sobrenome. Experiência de vida. O que você viveu vira seu filtro para interpretar risco, oportunidade, segurança e futuro. Por isso, quando duas pessoas discutem investimentos, muitas vezes elas nem estão discordando de números. Elas estão discordando de histórias. Pensa em duas pessoas diferentes. Quem passou por desemprego pode valorizar estabilidade acima de retorno. E isso não é fraqueza, é trauma bem justificado. Versus quem ganhou dinheiro cedo ou viveu um mercado só de alta pode achar que sempre dá para recuperar, subestimando quedas longas. O ponto do autor não é dizer quem está certo. É mostrar que todo mundo acha que está sendo racional, mas por baixo está defendendo o próprio passado. Você não enxerga o mercado como ele é. Você enxerga como a sua vida te ensinou a enxergar. Por que duas pessoas olham o mesmo investimento e chegam a conclusões opostas? Porque elas estão respondendo perguntas diferentes, mesmo sem perceber. Qual é o retorno esperado? Pergunta de quem prioriza crescimento. Versus, qual é a chance de eu me arrepender ou quebrar? Pergunta de quem prioriza sobrevivência. E as duas podem estar sendo sensatas dentro do próprio jogo. O grande erro é copiar a estratégia de quem vive outra realidade. Essa é a armadilha número 1 de finanças na internet. Você vê alguém com uma carteira, um retorno, um estilo agressivo e tenta reproduzir. Só que o que você não vê? A renda da pessoa, a estabilidade do emprego, o patrimônio já acumulado. O quanto ela consegue realmente aguentar um período ruim. Não existe melhor estratégia. Existe a estratégia que você consegue sustentar. Jogar o seu jogo significa o quê, na prática? Significa alinhar seu plano financeiro a 3 coisas. 1. Sua realidade. Você tem reserva? Tem dependentes.
Sua renda é estável ou variável? 2. O temperamento. Essa parte é enorme no livro. Tolerância a risco não é o que você diz, é o que você faz quando dói. Perguntas que valem ouro. Eu consigo ver minha carteira cair 20% e continuar dormindo? Eu vou mexer em tudo depois de ler manchetes ruins? Eu tenho tendência a perseguir modinhas? Se a resposta for eu entro em pânico, então um plano mais conservador pode ser melhor, porque ele te mantém no jogo. 3. Seus objetivos. Tem gente que quer maximizar retorno, construir liberdade, proteger a família, sair de dívidas, empreender com segurança. Você não precisa vencer o jogo de outra pessoa. Você precisa jogar um jogo que você consiga aguentar por tempo suficiente. Porque finanças é um esporte em que o maior diferencial é simples: sobrevivência, mas consistência. Lição 2. Sorte e risco são invisíveis. Uma das ideias mais importantes do livro é: sorte e risco ficam escondidos atrás do resultado. Quando dá certo, a gente chama de mérito. Quando dá errado, chama de culpa. Só que, na prática, quase todo resultado financeiro é uma mistura de habilidade, mas acaso, melas contexto. Isso cria duas armadilhas. Acertou. A pessoa acha que descobriu o segredo e aumenta o risco. Errou? Ela se condena ou abandona o plano, mesmo que a decisão tenha sido sensata. O objetivo não é ser pessimista, é ser realista. Entender que você nunca controla 100% do jogo. Como aplicar a realidade? Diversifique. Não dependa de um único cenário dar certo. Desconfie de certezas. É impossível cair. Geralmente significa eu não consigo imaginar o risco. Pense em probabilidades, troque. Vai subir? Por se cair 30%, eu sobrevivo e continuo no jogo? Lição 3. Ficar rico e continuar rico são habilidades diferentes. O livro separa claramente dois jogos. 1. Ficar rico. Normalmente envolve crescimento e, em algum grau, exposição ao risco. Apostar em si mesmo, carreira, negócio. Aproveitar janelas de oportunidade. Aceitar volatilidade por um tempo. É a fase em que você se mexe para multiplicar. 2. Continuar rico. Aqui o foco muda de ganhar mais para não quebrar, reduzir a chance de ruína, evitar decisões que podem zerar anos de progresso, criar resiliência para atravessar crises. A ideia central é: não basta ganhar, você precisa evitar perder de um jeito irreversível. Como isso aparece na vida real? A alavancagem pode acelerar ganhos e também acelerar o fim do jogo. Concentração, convicção, demais vira fragilidade. Margem de segurança, reserva plus diversificação, mos custos sob controle. Hoje você aguenta períodos ruins sem decisões desesperadas. Ficar rico pode pedir coragem. Continuar rico exige prudência. Lição 4. Juros compostos são um jogo de tempo e comportamento. A maioria das pessoas entende juros compostos como uma conta. O livro trata como um desafio psicológico. O que faz o dinheiro crescer não é achar o investimento perfeito, é não interromper o processo. O segredo é simples e difícil. Não é intensidade. Acertar sempre, operar toda hora, buscar o melhor do mês. É duração. Tempo suficiente para o efeito bola de neve aparecer. Você não precisa ser um gênio por 2 anos. Você precisa ser consistente por 20. Por que isso é tão contraintuitivo? Porque o crescimento composto costuma parecer lento por muito tempo. E aí, quando engrena, parece mágico. Só que o começo é silencioso, o meio é chato e o fim é absurdo. Muita gente desiste exatamente na parte chata ou entra em pânico na parte dolorida.
quedas. E aí perde o principal ingrediente: tempo. O detalhe crucial: grandes resultados vêm de poucos momentos. No longo prazo, boa parte do retorno pode vir de alguns períodos específicos, recuperações após crises, sequências fortes de alta, ou anos excepcionalmente bons. Se você fica entrando e saindo, aumenta a chance de perder esses pedaços raros que puxam a média para cima. Tenha um plano que sobreviva ao seu emocional, especialmente em quedas. Automatize o que der, aportes regulares para reduzir decisões impulsivas. Priorize não fazer besteira grande em vez de tentar acertar tudo. Juros compostos recompensam menos quem é brilhante e mais quem é paciente. Lição 5. O custo real de investir é a volatilidade. Uma verdade que separa amador de profissional. Retorno acima da média cobra um preço, e quase nunca é trabalhar mais. O preço é psicológico, incerteza, quedas temporárias, manchetes assustadoras e a sensação de que você está fazendo tudo errado. Muita gente diz: eu aguento risco, até ver na prática a carteira cair 15%, 25%, 40%. Todo mundo ao redor saindo. Notícias falando em crise, recessão, colapso. Volatilidade é o pedágio do longo prazo. Quem não aceita pagar esse pedágio tenta fugir na pior hora e transforma a queda temporária em prejuízo permanente. Como aplicar à realidade? Defina seu limite emocional. Quanto eu aguento cair sem mexer? Ajuste a estratégia ao seu comportamento e não ao seu ego. Se você não dorme, está arriscado demais. Tenha plano antes da turbulência. Regras simples do tipo: não tomo decisão no dia de pânico. Regra de ouro: a melhor carteira não é a que promete mais no papel, é a que você consegue manter quando o risco vira realidade. Lição 6. Riqueza é o que você não vê. Uma das sacadas mais memoráveis do livro é que riqueza não é o que você mostra, é o que você guarda. O que aparece: carro, relógio, viagem, vida instagramável. É consumo. Pode até ser prazeroso, mas não é a definição de riqueza. Riqueza, no sentido prático, é a parte invisível. Dinheiro que não foi gasto, patrimônio que está trabalhando, reserva que compra tranquilidade, margem que te dá escolhas. Por isso tanta gente confunde parecer rico, sinais visíveis de status com ser rico, capacidade de dizer não, de não depender de um salário específico, de não aceitar qualquer coisa por desespero. Se o objetivo é felicidade e paz financeira, a métrica não é aplauso, é autonomia, ter opções e controle do próprio tempo. Aplicação rápida na sua vida. Antes de aumentar padrão de vida, pergunte: isso aumenta minha liberdade ou só minha vitrine? Lição 7. Comparação é o acelerador da ganância. O livro acerta em cheio num problema moderno. A ganância raramente nasce da necessidade. Ela nasce da comparação. A gente não quer simplesmente mais. A gente quer mais do que alguém. E isso é um jogo sem linha de chegada. Redes sociais deixam isso ainda pior, porque você compara seu bastidor, contas, medos, boletos, dúvidas com o palco do outro, viagens, conquistas, vitrine, recortes. E o resultado é silencioso. Você vai subindo o padrão de vida só um pouco, até virar um padrão caro demais para sustentar. É assim que muita gente que ganha bem continua ansiosa, porque a meta não é interna, é social. Antídoto prático para isso: defina seu suficiente. Suficiente é uma fronteira emocional e financeira que te protege de dívidas por status, investimentos impulsivos para recuperar atraso, decisões desesperadas para provar valor. Quando você sabe o que é suficiente, a comparação perde força e a sua vida financeira volta a ser sua.
Lição 8. Liberdade é o maior dividendo do dinheiro. O livro conecta dinheiro e felicidade de um jeito bem pé no chão. Felicidade financeira não é luxo infinito. É autonomia. É acordar com mais controle sobre o próprio tempo e menos sensação de prisão, de contas, de dívidas, de expectativas. Na prática, dinheiro no seu melhor uso compra opções, escolher com quem trabalhar ou não trabalhar com quem te adoece, dizer não, sem medo de retaliação financeira, atravessar uma emergência sem entrar em pânico, ter tempo para saúde, família, aprendizado, descanso. A ideia central é: opções reduzem ansiedade. E menos ansiedade é um retorno que não aparece no extrato, mas muda a vida. Aplicação rápida na prática. Antes do próximo upgrade, priorize. Reserva de emergência, para não virar refém do imprevisto. Baixo endividamento. Dívida alta compra urgência, não liberdade. Custos fixos sob controle. Despesas baixas é mais poder de escolha. O melhor dividendo do dinheiro é poder comandar o seu tempo e não ser comandado por ele. Aqui vai o resumo do resumo em ações simples, do tipo que você consegue executar sem depender de motivação. 1. Escolha uma estratégia que você aguente. Se você não consegue manter na crise, não é estratégia, é aposta. Prefira um plano bom o bastante, que você repete por anos. Mantra, consistência, genialidade instável. 2. Tenha margem de segurança. Reserva para imprevistos e diversificação para não depender de um único cenário. Evite ficar no limite financeiro e emocional. Objetivo: sobreviver e continuar no jogo. 3. Use o tempo como aliado. A mágica dos juros compostos não é velocidade, é permanência. Aporte regular e paciência geralmente vencem movimentos perfeitos. Objetivo: deixar o tempo fazer o trabalho pesado. 4. Aceite volatilidade como custo. Queda faz parte do pacote de retorno. Se uma promessa parece retorno alto sem susto, desconfie. Objetivo: não vender no pânico nem comprar na euforia. 5. Defina seu suficiente. Coloque uma linha clara. Daqui para frente é excesso. Isso te protege de comparação e de upgrades que viram prisão. Objetivo: paz financeira, não corrida infinita. 6. Lembre, riqueza é invisível. Patrimônio é o que fica, não o que aparece. A pergunta-chave: isso aumenta minha liberdade ou minha vitrine? Objetivo: construir opções, não aparência. 7. Priorize liberdade. Organize a vida para comprar autonomia. Menos dívidas, custos fixos menores, mais folga. Dinheiro bom reduz ansiedade e amplia escolhas. Objetivo: controlar seu tempo e não ser controlado por contas. Boas finanças não são sobre ser o mais esperto, são sobre ser consistente, paciente e difícil de derrubar. Fortuna, ganância e felicidade não se resolvem com uma planilha perfeita. Se resolvem com comportamento, tempo e clareza do que é suficiente. Curta e compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para receber resumos dos melhores livros de finanças e evoluir cada vez mais na sua vida financeira.